Você já sentiu que existe uma espécie de teto de vidro invisível sobre a sua cabeça? Algo que limita o quanto você pode ganhar, o quanto você pode ser feliz, ou o quanto a sua saúde pode se regenerar. Não importa o quanto você se esforce no mundo físico. Talvez você sinta que está sempre a um passo de uma grande virada, mas, no último segundo, algo acontece e tudo volta ao estado anterior de estagnação. Esse sentimento não é uma alucinação e nem fruto do acaso. De acordo com os ensinamentos de Hélio Couto, o que você está vivenciando é o reflexo de um bloqueio informacional que está travado na consciência coletiva da humanidade há exatamente 3.300 anos. Existe um erro colossal, cometido em um momento crucial da nossa história, que desviou o curso da civilização e que continua sendo replicado por você, de forma inconsciente, todas as manhãs quando você acorda. Neste encontro, nós vamos explorar como uma tecnologia que poderia ter colocado a humanidade em viagens espaciais e na era da internet, ainda no ano 300 da nossa era, foi deliberadamente enterrada. Mais do que um fato histórico, vamos entender a mecânica quântica por trás dessa sabotagem e como o seu ego atua como um antigo sacerdote egípcio, impedindo que a luz da prosperidade e da cura flua livremente pela sua vida. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui exige a coragem de deixar morrer uma versão antiga de si mesmo, para que o co-criador consciente possa finalmente assumir o controle. Ao final desta conversa, você terá em mãos um mapa prático para identificar as estátuas que você ainda adora e o passo a passo definitivo para colapsar uma nova função de onda, saindo do estado de escassez para o fluxo do bem-estar infinito. Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo e aterrissar nas margens do rio Nilo, no auge do Egito Antigo. O que a maioria das pessoas espera ver são escravos carregando pedras para pirâmides ou rituais religiosos complexos voltados para deuses com cabeças de animais. No entanto, o professor Hélio Couto nos convida a enxergar através da névoa do tempo para descobrir algo muito mais perturbador. Em oficinas escondidas na cidade de Amarna, arqueólogos encontraram evidências de protótipos de máquinas a vapor. Sim, você não entendeu errado. Há mais de 3 milênios, a humanidade estava no limiar de uma revolução tecnológica sem precedentes. Se aquele salto quântico de consciência tivesse sido aceito pela massa humana, nós estaríamos hoje 1.700 anos à frente no futuro. A fome, o trabalho braçal escravo e a carência material poderiam ter sido erradicados há milênios. A pergunta que queima é: por que isso não aconteceu? Por que voltamos para a escuridão da Idade Média, para as guerras religiosas e para a pobreza sistêmica? O erro não foi técnico, foi vibracional. O professor explica que o progresso material é impossível de ser sustentado sem o progresso moral e consciencial. Naquela época, um homem chamado Akhenaton tentou realizar o que podemos chamar de o maior choque de gestão vibracional da história. Ele percebeu que o sistema de dominação dos sacerdotes de Amon mantinha o povo na ignorância através da intermediação. Os sacerdotes diziam que, para falar com o Criador, você precisava de rituais, de oferendas em ouro e, acima de tudo, da permissão deles. Essa é a base da consciência de rebanho que ainda governa o mundo moderno. Quando você acredita que a solução para os seus problemas virá apenas do governo, do seu chefe, de um remédio milagroso ou de um golpe de sorte, você está repetindo o padrão dos antigos egípcios que se ajoelhavam diante das estátuas de Amon. Você está terceirizando a sua consciência. Akhenaton veio para dizer que não havia necessidade de intermediários. Ele introduziu o conceito de Aton. Para os livros de história convencionais, isso foi apenas a troca de um deus por outro, uma tentativa de monoteísmo. Mas para a visão profunda da ressonância harmônica, o que Akhenaton ensinava era física nuclear pura. Ele descrevia o funcionamento do vácuo quântico. Aton, representado pelo disco solar cujos raios terminavam em mãos humanas,
era uma metáfora perfeita para o colapso da função de onda. O vácuo quântico é a energia primordial que sustenta tudo o que existe. É o oceano de infinitas possibilidades, onde tudo é onda, tudo é frequência. Quando Akhenaton dizia que você e o todo são um só, ele estava tentando tirar a humanidade do estado de partícula, onde o indivíduo oscilo se sente uma coisa separada, densa, frágil e vítima do destino, para o estado de onda, onde você é pura potência e co-criador da sua realidade. O grande problema é que a liberdade apavora. O sistema de Amon, que o professor Hélio Couto identifica como o arquétipo da zona de conforto e do status quo, reagiu com uma violência sem precedentes. Após a morte de Akhenaton, a cidade de Amarna foi destruída pedra por pedra. Tentaram apagar o nome dele da história para que ninguém se lembrasse de que um dia foi possível viver sem muros, sem teto e sem medo. E é exatamente aqui que a sua vida hoje se conecta com esse drama antigo. O seu ego é o seu sacerdote de Amon particular. Ele é o vigia que garante que você continue adorando a matéria, acreditando que a realidade é sólida, imutável e difícil. Pense na sua conta bancária que parece não sair do lugar, naquele relacionamento que sempre termina do mesmo jeito ou naquela dor crônica que nenhum tratamento resolve. Na perspectiva da física quântica ensinada pelo professor, nada disso é sólido. O dinheiro, o corpo físico e as circunstâncias são apenas energia condensada que você, como observador, está colapsando em uma forma específica através das suas crenças e emoções dominantes. Se você continua enxergando falta, o vácuo quântico, que é um espelho impessoal, responde entregando mais falta. O erro de 3.300 anos foi preferir a segurança da prisão do ego à incerteza da liberdade da alma. O professor Hélio Couto sempre enfatiza o experimento da dupla fenda para explicar como a nossa realidade é construída. Quando um elétron é observado, ele se comporta como uma partícula, um ponto fixo no espaço. Quando não é observado, ele se comporta como uma onda de probabilidades que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa que a sua vida só é do jeito que é, porque você não para de observá-la da mesma maneira. Você acorda e imediatamente olha para os seus problemas com a mesma carga emocional de ontem, colapsando novamente a mesma partícula de sofrimento. Você está viciado em observar a escassez. Para mudar o resultado, você precisa mudar a frequência do observador. E é aqui que entra o conceito fundamental da soltura. Akhenaton soltou. Ele abandonou as tradições milenares, o medo do julgamento e a necessidade de aprovação para construir algo novo no meio do deserto. Ele entendeu que para o novo nascer, o velho homem precisa morrer. Mas por que é tão difícil soltar? O professor explica que muitos de nós carregamos traumas profundos no que ele chama de DNA espiritual. No seu subconsciente, pode haver um registro de que brilhar demais é perigoso, de que ter muito dinheiro atrai perseguição, ou de que ser feliz gera inveja. São os ecos de Amarna, os ecos da Inquisição e de todas as vezes em que a luz foi combatida pela escuridão. Essas travas atuam como resistores em um circuito elétrico, diminuindo a passagem da energia da prosperidade. Você quer crescer, mas uma parte de você está apavorada com a ideia de ser notada pelo sistema. O resultado é a autossabotagem. Você procrastina, você perde oportunidades, você adoece. É o seu sistema operacional interno tentando te manter seguro dentro da caverna escura do medo. Mas o professor nos alerta que os tempos mudaram. Estamos entrando em uma nova oitava vibracional do planeta Terra. Hoje, o perigo real não é brilhar, é tentar se esconder na sombra. Se você tenta manter uma frequência baixa de medo, raiva ou vitimização enquanto o teu planeta sobe de vibração, você entra em um estado de incompatibilidade eletromagnética. É o que gera a depressão, que nada mais é do que a repressão da sua potência divina. Você está tentando enfiar um oceano dentro de um copo plástico.
A solução proposta pela ressonância harmônica é a limpeza desses miasmas informacionais e a reintegração da consciência de unidade. Se somos todos ondas do mesmo oceano primordial, como ensina Akhenaton, então a separação é uma ilusão. O egoísmo é, na verdade, uma falha de cálculo na física pessoal. Quando você prejudica o outro ou nega o pão ao vizinho, você está, mecanicamente, fazendo isso contra si mesmo, porque não existe fora. Toda a estrutura econômica do nosso mundo moderno, baseada na competição predatória e no consumo desenfreado, é uma extensão do erro de Amarna. É a tentativa de preencher um vazio existencial infinito com objetos finitos. O professor Hélio Couto é categórico ao dizer que a prosperidade real é uma consequência do quanto você ama e do quanto você serve ao todo. Não se trata de um moralismo religioso, mas de uma lei da física. O amor é a frequência de 500 Hz para cima. É a frequência da expansão, da soltura e da ausência de resistência. Quando você vibra no amor, você se torna um canal livre para que o vácuo quântico manifeste abundância através de você. Muitas pessoas questionam como podem sentir gratidão ou amor se estão passando por dificuldades extremas. Aqui reside o segredo do colapso da função de onda consciente. No sistema de Amon, você pede e suplica por algo que não tem. Na física de Atom, você agradece porque sabe que já existe no vácuo quântico como possibilidade e que a sua gratidão é a assinatura química que traz essa possibilidade para o mundo material. A gratidão é o reconhecimento de que o evento já ocorreu no nível da informação. Se você pede, você emite a frequência da falta. Se você agradece, você emite a frequência da posse. O universo, sendo um espelho, apenas diz amém para a frequência que você sustenta por mais tempo. Imagine que você pudesse fazer um download agora mesmo da visão de mundo de Akhenaton. Como você olharia para a sua crise financeira ou para os seus conflitos familiares? Você veria que nada disso é um castigo divino ou azar, mas apenas um conjunto de informações que precisa ser atualizado. O professor explica que a ressonância harmônica funciona como essa ferramenta de transferência de informação, permitindo que você limpe os programas de derrota instalados pelos sacerdotes de Amon ao longo de milênios. No entanto, é preciso estar preparado para a catarse. Quando a luz entra em um quarto escuro, ela revela toda a sujeira que estava escondida. Crises, términos de relacionamentos tóxicos e mudanças repentinas de emprego podem ser, na verdade, o universo te realinhando para o seu propósito maior. Uma história que ilustra bem essa dinâmica é a de um homem que passava por uma profunda escassez financeira, apesar de ser muito trabalhador. Ao buscar os ensinamentos da ressonância harmônica, ele descobriu que carregava um preconceito silencioso contra a riqueza. No fundo, ele acreditava que o dinheiro era sujo e que as pessoas ricas eram más. Essa informação atuava como uma barreira intransponível. O vácuo quântico tentava entregar prosperidade, mas ele a repelia vibracionalmente para se manter fiel à sua autoimagem de pessoa boa e pobre. Foi preciso quebrar essa estátua interna, entender que o dinheiro é apenas energia neutra, que potencializa quem você já é, para que o fluxo voltasse a correr. Akhenaton também teve que enfrentar os seus pontos cegos. O professor menciona que o seu calcanhar de Aquiles era a sua ligação com Nefertiti, sua esposa e polaridade feminina. O sistema de controle da época, percebendo que não conseguia derrubar o rei pela força das ideias, atacou o seu equilíbrio emocional, envenenando Nefertiti. A dor da perda baixou a guarda vibracional de Akhenaton, tornando-o vulnerável. Isso serve como um alerta vital para todos nós. No caminho da expansão da consciência, as distrações e tentações virão disfarçadas de coisas belas. O objetivo das trevas é sempre fazer você sentir raiva, medo ou uma tristeza paralisante para que você perca a sua conexão com a fonte. Em alta vibração, você é intocável. Abaixo de 200 Hz,
você se torna um alvo fácil para os manipuladores da realidade. A cidade de Amarna foi construída sem muros e os seus templos não tinham teto. Isso era um símbolo da ausência de barreiras entre o homem e o cosmos. Hoje, nós vivemos em caixas. Caixas de concreto chamadas apartamentos, caixas de metal chamadas carros e caixas de luz chamadas celulares. Estamos constantemente nos escondendo da imensidão. Temos medo do céu aberto e da incerteza que a liberdade traz. O erro de 3.300 anos foi preferir o ritual mecânico à conexão viva e pulsante. Preferimos seguir regras prontas do que assumir a responsabilidade de sermos co-criadores. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados a ser livres, mas o professor Hélio Couto vai além e diz que estamos condenados a ser co-criadores. Não existe um botão de desligar para essa função. Mesmo que você não acredite em nada disso, você continua criando a sua realidade através do seu piloto automático. E o piloto automático da maioria é programado para a escassez, para a doença e para o conflito. A proposta aqui é que você assuma o controle do manche, que você pare de ser um efeito do mundo e passe a ser a causa. Para aplicar isso agora na sua vida prática, o primeiro passo é identificar os seus próprios sacerdotes de Amon. Quais são as vozes internas ou externas que te dizem que você não pode, que é perigoso mudar, ou que o sofrimento é o seu destino? Identifique as suas estátuas. Onde você está colocando o seu poder hoje? É na aprovação do seu cônjuge? É no saldo bancário? É na opinião da sociedade? Derrube esses ídolos. Reconheça que o poder que sustenta as galáxias é o mesmo que pulsa nas suas células. Você é uma centelha divina, experimentando a matéria. O segundo passo é praticar a visão de Atom. Comece a olhar para os seus desafios não como problemas sólidos, mas como nuvens de elétrons esperando por um novo comando. Quando você entrar em uma discussão, perceba que você está colapsando a guerra. Experimente se retirar emocionalmente, emanar paz e observar como a realidade ao seu redor se rearranja para refletir essa nova frequência. Não julgue. O julgamento é uma das formas mais rápidas de baixar a sua vibração, pois ele reafirma a separação entre você e o outro. O terceiro passo é a gratidão como um estilo de vida visceral. Não se trata de um agradecimento educado de boca para fora. É sentir o cheiro da chuva antes mesmo da primeira nuvem aparecer no horizonte. É agradecer pela sua saúde perfeita enquanto o corpo ainda manifesta sintomas, entendendo que a saúde é a verdade informacional e a doença é apenas uma distorção temporária na partícula. Agradeça pela prosperidade que permite que você ajude os outros, pois o fluxo só se mantém se houver circulação. Se você tenta represar o dinheiro por medo da falta, você interrompe o fluxo e o cano acaba secando. O puritanismo e a culpa também são grandes bloqueadores que o professor Hélio Couto frequentemente combate. A culpa é, talvez, o maior sabotador da prosperidade que existe. No inconsciente coletivo, quem sente culpa busca punição. E no mundo em que vivemos, a punição muitas vezes se manifesta como pobreza e privação. Você precisa se libertar da ideia de que não merece ser feliz ou rico. Você merece porque essa é a sua natureza intrínseca. A natureza da onda é se expandir. O sol não pede desculpas por brilhar e por queimar quem não está preparado. Ele simplesmente é o que é. Brilhe a sua luz sem pedir permissão. Se o seu brilho incomodar alguém, o problema está nos olhos de quem vê, não na sua voltagem. Não diminua a sua luz para caber no mundo limitado dos outros. Se você fizer isso, você queima os seus próprios circuitos internos, o que nos leva direto para quadros de desânimo e falta de sentido vital. A chance que a humanidade perdeu há 3.300 anos está batendo à sua porta novamente agora. A mecânica quântica é a nova teologia de Atom, desvendando os segredos de como a consciência molda a energia.
Você pode escolher ser um habitante da nova Amarna, um pioneiro de uma consciência de unidade e abundância. Ou pode continuar defendendo as velhas estátuas quebradas do passado. A escolha é estritamente individual. Ninguém, nem mesmo o maior dos mestres, pode dar o salto quântico por você. O professor aponta o caminho, fornece as ferramentas e a informação. Mas quem caminha é o discípulo. A porta está aberta e o templo não tem teto. O universo é infinito e está em constante expansão, o que significa que não há limites para o que você pode cocriar, exceto aqueles que você mesmo aceita como verdade. Solte as amarras do passado. Pare de tentar entender tudo apenas com um intelecto limitado, que é uma ferramenta do ego. Sinta a ressonância. Quando a onda da intuição e do bem-estar bater, deixe-se levar. Não nade contra a correnteza do vácuo quântico, que é sempre em direção à vida e à expansão. Tudo é o todo. Não existe fora. Essa frase resume a lei física que muitas religiões chamam de amor. Tratar o outro com benevolência é, na verdade, uma questão de inteligência prática, pois é a única maneira de o sistema funcionar sem atrito e sem perda de energia. Akhenaton tentou implantar isso, Jesus tentou, e muitos outros avatares de luz passaram por aqui com a mesma mensagem. Agora, na era da informação, é a sua vez, e você não precisa ser crucificado ou envenenado para isso. A sua maior revolução será a sua felicidade genuína e independente das circunstâncias externas. Seja um rebelde da alegria e um herege da prosperidade em um mundo que ainda cultua o sofrimento. O universo está em modo de espera, aguardando o seu comando vibracional consciente. Qual onda você vai decidir colapsar a partir de agora? A onda da mesmice, da reclamação e do medo? Ou a onda do novo, do impossível e do extraordinário? A decisão é sua e as consequências são imediatas no campo da informação. Se você sente que existem esses sacerdotes internos sabotando o seu crescimento, vozes antigas dizendo que você não é digno, é o momento de limpar essa programação. A força de vontade sozinha raramente é suficiente se o seu subconsciente estiver programado para a derrota. É preciso uma mudança de nível informativo. Para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e expansão da consciência, compreendendo as mecânicas ocultas que governam a nossa realidade, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Esta é a melhor forma de garantir que você não perderá os nossos próximos mergulhos profundos nos ensinamentos que estão transformando a visão de mundo de milhares de pessoas. E para darmos um passo prático agora, eu quero te propor um exercício nos comentários. Qual é a velha estátua que você precisa quebrar hoje para que a sua vida finalmente ande? É a estátua do medo, da mágoa, da culpa ou da preguiça? Escreva abaixo a frase "Eu quebro a estátua de" e complete com aquilo que você decide soltar hoje. Vamos criar uma egrégora de libertação e apoio mútuo. Antes de encerrarmos, quero compartilhar uma forma muito especial de você apoiar a sustentação deste canal e a disseminação desses conhecimentos, enquanto pratica a lei da circulação e da troca justa. Muitas pessoas perguntam como podem contribuir para que possamos continuar produzindo conteúdos densos e transformadores como este. Nós criamos uma ponte de facilidade para você através do nosso portal oficial, o site atlasdaconsciência.com.br. Sempre que você precisar comprar qualquer item para o seu dia a dia, desde um livro, um eletrodoméstico, itens de higiene ou tecnologia, você pode acessar o nosso site atlasdaconsciência.com.br e clicar nos botões das nossas lojas parceiras, como Amazon, Mercado Livre e Shopee. Ao entrar nas plataformas através do nosso link, você será redirecionado para o site oficial dessas lojas e poderá fazer sua compra normalmente. O ponto fundamental é que você não paga nenhum centavo a mais por isso. O preço dos produtos é exatamente o mesmo. No entanto, uma pequena comissão da venda é destinada ao apoio do nosso canal. Essa
É uma forma de colocar a consciência de unidade em prática. Você supre as suas necessidades materiais e, ao mesmo tempo, ajuda a manter viva a chama da informação que liberta. Você pode comprar qualquer produto, não apenas livros de espiritualidade, e em qualquer uma das 3 plataformas mencionadas. Basta se lembrar de passar primeiro pelo atlasdaconsciência.com.br. É um gesto simples, mas que tem um impacto gigantesco na nossa capacidade de continuar pesquisando e trazendo essa profundidade para você. Agradecemos imensamente a todos que já fazem parte desse fluxo de apoio e gratidão. Lembre-se sempre, o tempo da escuridão acabou. Agora é seguro brilhar. O download do Novo Mundo está disponível. Você só precisa clicar em aceitar e parar de resistir. A vida que você deseja já existe em estado de onda, esperando apenas que você se torne o observador capaz de trazê-la para a luz do dia. Solte o passado, solte o medo e permita que a ressonância harmônica guie os seus passos para a da sua versão mais elevada. Nos vemos no próximo vídeo. Solta!